Bom, vamos tranquilizando o nosso pensamento, tranquilizando o nosso corpo, vamos soltando os ombros, esquecendo o que aconteceu hoje durante o dia, para que possamos ficar propriamente aqui nesse ambiente, para podermos receber o que temos em busca, receber as bênçãos dos nossos amigos espirituais. Senhor, nos envolva, nos proteja, nos abençoe, graças a Deus. Está dando para ouvir aí fora? O tema de hoje do nosso estudo é preocupação, é do livro de Hamed, do Manual Atitudes. Aí, eu estava estudando, aí foi o que eu comentei agora, né? Vamos ficar presentes. Quando que a gente entra em algum lugar e a gente fica 100% presente? É muito difícil, porque nesse momento nós estamos aqui, mas a hora que está fazendo o evangelho, a hora que está fazendo a habitação, a hora do começo, quando fala, esquecemos lá de fora, o que vem na cabeça da gente? Será que eu tranquei o carro? Será que eu estacionei na frente da garagem? Ai, caramba, apaguei o farol, tranquei a casa, desliguei a panela de pressão. A cabeça da gente é muito rápida. O nosso corpo vai para um lugar, mas a mente vai para onde ela quer ir. E nós temos uma criatividade enorme, que a gente fica num lugar e já visitamos a Paris, França, a guerra, o acidente que teve hoje, tudo isso está passando na cabeça enquanto estamos sentados. Aí o Hamed vem chamar a nossa atenção para a preocupação. Preocupação é o ato de se ocupar antecipadamente com coisas desnecessárias. Se você não lembra se trancou o carro, levanta, vai lá e confere. Acabou. O carro está trancado. Pronto. É um problema que tem solução. Esqueci a panela de pressão ligada. Reza para não explodir, porque se sair daqui para chegar em casa e voltar, já acabou o evangelho. Então preste atenção da próxima vez. Se ficar pensando na conta para pagar, nada vai acontecer nesses 40 minutos que estamos aqui. Nada. A conta que venceu de manhã já está vencida. A conta que vai vencer amanhã, vai vencer amanhã. Tenho dinheiro, beleza. Não tenho. Não vai adiantar nada me preocupar. Então, a Hamed trouxe para a gente esse desgaste emocional, desgaste de energia, desgaste físico. É um monte de hormônio que libera no nosso corpo cada vez que a gente ocupa a nossa mente com uma coisa que não tem solução. E se tem solução, resolva. Não fica sentado falando, tem solução, pai, resolva. Nós temos que aprender a eliminar coisas que não nos fazem bem. Aí, ele traz... Primeiro, eu fui buscar no dicionário o significado da palavra preocupação. Uma das definições é ideia fixa de antecipação que perturba o espírito a ponto de produzir um sofrimento moral. Então é aquela ideia, vai acontecer, e se acontecer? Aí eu vou falar com ela amanhã. Aí se ela responder isso também, se ela responder isso, eu vou falar sim. E se ela falar sabe, ela vai responder, pronto, eu já estou nervosa e a pessoa nem sabe que eu estou nervosa na minha casa, no meu ambiente. Aí quando eu chego para falar com a pessoa, eu irradio tanta raiva em cima dela que ela nem sabe por quê. Aí ela fica nervosa e eu falo, tá vendo? Eu sabia que ela ia falar tal coisa. Lógico, eu já cheguei com tanta raiva, com o rosto deformado de raiva, a pessoa se defende. Então, essa ideia física de antecipar coisas que a gente nem sabe se vai acontecer ou não, que dá desgaste na nossa vida. E é humano, é normal, mas precisa ser trabalhado, porque senão a gente fica doente.
Não tem como. Esse pensamento repetitivo causa problema de saúde. Esse nervoso causa esse hormônio que libera, é o estômago que dá dor, é a cabeça, tudo pelos pensamentos repetitivos. Ele tem uma frase que ele fala aqui: são realmente diversas as preocupações que nós temos na nossa vida. Doença dos outros, a alegria dos filhos, o amor das pessoas, o julgamento dos outros sobre nós, são preocupações normais do ser humano. A morte de familiar, excesso de responsabilidades, trabalho, casa, conta. Então, isso são coisas que nos preocupam, uma das coisas que nos preocupam no dia a dia. Podemos, porém, nos preocupar o quanto quisermos com essas questões, que não traremos a saúde, a felicidade, o amor, porque todas elas fogem às nossas possibilidades. A morte de alguém foge à nossa possibilidade. Não faz diferença se a gente quer que a pessoa fique ou não. Se a pessoa for embora, ela vai embora. Não faz diferença se preocupar em querer que os filhos sejam os mais felizes do mundo. Eles vão passar pelas dificuldades da vida. Tem momentos de felicidade e tem momentos não muito felizes. Não dá para a gente se preocupar com todas as tarefas diárias. Tem coisas que saem da nossa responsabilidade. Não dá para a gente nos desgastar, nos preocupando com uma guerra. O que a gente pode fazer é oração. Não dá para a gente reclamar, está dando tudo errado, o mundo está errado. São desgastes que nos causam problema de saúde e a guerra não vai acabar. Porque nós estamos sentados no nosso sofá falando, precisa acabar isso, gente. Não vai acabar. O planeta Terra passa por transformações que vão acontecer alheio à nossa vontade. Porque se tudo fosse do jeito que a gente quer, seria muito melhor. Mas não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para aprender. E a gente aprende através de dificuldades. Porque a gente não aprende através de facilidade, né? A gente não consegue. Se tiver tudo certo, a gente pisa no tomate. A gente vai fazer alguma besteira para alguma coisa errada. Porque a gente não consegue ficar bem sempre. Então, é nosso aprendizado as dificuldades da vida. Não é saudável quando nós paramos de viver o presente para poder pensar no futuro. Isso não é saudável. Essa preocupação é ocupar a nossa mente com amanhã e esquecendo do hoje. Aí quando passa algum tempo, a gente fala, nossa, passou rápido, né? Eu acho que passou rápido, a gente não vive o dia a dia. A gente está sempre no amanhã. Quando chegar, quando as minhas férias chegaram, aí você tira férias e fala, nossa, mal tirei férias, o dia está voando, né? Porque quando eu estou trabalhando, o dia demora, em casa o dia voa. Você já está pensando em não voltar a trabalhar. A gente não aproveita nem naqueles momentinhos, né? Um dia de folga, sábado e domingo passa voando, é lógico. A gente já chega na sexta e falou, mas graças a Deus é sexta, mas daqui a pouco é segunda. É lógico que vai voando. A gente já está sempre pensando na segunda, nossa. Aí chega na segunda, a gente vive aquele desgaste do dia a dia, só que coisas boas a gente perde a oportunidade de se curar. Quais as consequências da preocupação? Não vivemos o presente, isso é uma consequência. Os dias passam muito rápido e a gente perde a oportunidade de aproveitar coisas boas da vida. Ou coisas difíceis que deveríamos aprender alguma coisa. Se a gente não aprende nas poucas dificuldades da vida, elas se repetem até a gente aprender. Igual prova da escola. Você tira 10, beleza. Você vai para a próxima matéria. Tira 0, você vai ficar de recuperação. A vida é da mesma forma. Vai repetir aquela matéria até a gente aprender. Nos imobiliza o agora,
a gente para de aproveitar esse momento, travando numa situação, se preocupando com o outro. Sofrimento por situações imaginárias. A maioria das vezes as coisas não acontecem, faz parte da nossa imaginação. E nós somos tão criativos que a gente consegue passar mal, o coração acelera, dá nervoso por uma coisa que não aconteceu e pode ser que não aconteça. O medo, por exemplo, o medo de morrer de queda de avião. Nossa, morro de medo de morrer de queda de avião. Aí você fala para a pessoa fala, pessoal, não andar de avião. Aí você fala, não, isso avião cair em cima da minha casa. Olha isso. Olha o medo totalmente desnecessário, porque se tiver que morrer, vai morrer mesmo, querendo ou não, e desnecessário, porque até hoje, gente, quantas vezes nós vimos avião cair para casa? Umas 2 vezes, gente. Então, aquele medo, está passando o avião, a pessoa fala, nossa, eu vou morrer de queda de avião, porque eu não vai cair. Então, o cérebro trabalha, o coração acelera, joga aquele hormônio no estômago, já dá enjoo de medo de uma coisa que é muito provável, 90% de chance que não vai acontecer. Aí fica se entupindo de álcool, cigarro, bebida, vícios, e fica preocupado com o avião que não vai cair. E não fica pensando na consequência de uma atitude de hoje. Qual é a consequência de uma atitude de exagerarmos na gordura, exagerarmos no vício, bebida, cigarro, droga, qualquer coisa assim, alimentação, o vício da maledicência. Maledicência também tem consequência. A gente fica com aquele pensamento e com aquele sentimento ruim, cochichando. Ah, você viu? De novo, olha, já estava de novo fazendo aquilo. E aquele negocinho de novo, prestando atenção nas atitudes do outro, prestando atenção na roupa, prestando atenção na forma como age, como conversa. Todas essas ações, essa maledicência, faz com que a gente abra portas para a espiritualidade, para espíritos que são afins da nossa maledicência. Porque quando a gente vai embora, ninguém vira santo. Nós continuamos com as nossas imperfeições. E quem que vai nos atrair? Quem tem a mesma imperfeição que eu. Eu gosto de uma fofoquinha, não consegui alcançar a luz, eu fui socorrida, porque eu gosto de uma fofoca, de me ir embora. Aí aquele grupinho faz uma fofoquinha, eu vou lá. Quem está recebendo vibrações ruins? A pessoa que está no vício da maledicência. Esses vícios causam problema na gente, não uma coisa imaginária. Se tivermos que ter problemas de saúde, se for da nossa essência sofrer, passar por uma situação para atender, nós vamos passar, nos preocupando ou não. O que nós podemos é nos precaver. Então, vou manter minha saúde, vou tentar manter o máximo equilibrada possível para não ter dor de estômago. Não vamos brigar na rua porque tem gente agressiva. Estamos vivendo um momento onde todos estão com o sentimento à flor da pele. Então você dá uma fechada em alguém, dá um bico no vidro do carro, a pessoa pode ter alguma coisa na mão e machucar a gente. Isso é se precaver. Sairemos de casa, passamos o coração, entra no carro, vai onde você tem que ir, quieto, ouve música e volta. Evitar discussões não é preocupação, é precaução. Olha a diferença. Se preocupar, nossa, meu sai na rua, posso tocar. Meu Deus do céu, olha aquela pessoa, isso é distrato. Presta atenção, que se acontecer alguma coisa, a gente vai resolver. Deus nos deu inteligência e sabedoria, gente. Nós não somos totalmente radinhos. Uma ou outra é um pouco mais devagar, mas inteligência temos. A gente vai saber resolver as coisas quando acontecerem. E a gente não está sozinho. Tem parente, tem amigo, tem conhecido. Sempre alguém dá uma luz e fala, olha, bateu, vamos fazer isso, faz tal coisa, um usar, muda de outros. Nós precisamos parar de nos preocupar.
Jesus falou, quando ele esteve aqui, a cada dia basta o seu mal. Cada dia nós temos a nossa dificuldade de aprendizado. Não precisamos abraçar mais problemas do que o que a gente já tem e vai ter no nosso caminho de aprendizagem. E nós não podemos esquecer que não estamos sozinhos também pelo mundo espiritual. Nós temos o nosso anjo da guarda, pode ser chamado de anjo da guarda, pode ser chamado de mentor espiritual, pode ser chamado de amigo, não importa. Nós temos uma pessoa que foi escolhida, um espírito que foi escolhido para nos auxiliar nessa encarnação. Então, quando a gente se preocupa, a gente demonstra a perda de confiança em Deus. Até que ponto nós confiamos em Deus? Se a gente acha que a Deus dará? A vida é assim mesmo, tudo dá errado. Quem é que está comandando isso daqui? Quem é que está dirigindo esse planeta? Vamos pensar que esse planeta é um gigante ônibus. Tem uns pilotos nesse motorista, né? Esse outro é um avião, não é que a gente tem ele. Tem um motorista nesse ônibus. Quem é que está dirigindo? Não tem uma pessoa que está no comando? A nós cabe o quê? A gente tem que se segurar. Quando passa uma lombada, a gente se segura. A nós cabe nos mantermos firme e forte, mas confiar que ele não vai jogar o ônibus de você abaixo. Mas pode acontecer um acidente. Então, a nossa preocupação, a nossa ocupação e precaução é nos segurarmos. Deus não fala o tempo todo: olha, eu vou passar um buraco, todo mundo se segura. O motorista não fala e Deus não fala. Cabe a nós, através da nossa inteligência, saber que tem coisas que a gente precisa se cuidar. Está chegando, está no caminho, de novo, mais um problema de saúde que está aparecendo, Covid saúde. A nós cabe tomar vacina e levar as crianças para vacinar. Isso não é uma preocupação, é uma precaução. Esse é o se segurar no ônibus na hora que vai passar um buraco. É aí que entra a nossa responsabilidade de nos cuidar. Tomar banho, se alimentar, descansar, dormir bem. Esse é a gente se segurar para não cair no ônibus. Agora, as dificuldades da vida dão rasteira e a gente tem que confiar que não estamos sozinhos e que vai ter uma mão que vai nos segurar. Na hora de bater a bunda no chão, alguém vai falar: opa, vamos lá, eu te ajudo. Ergue um pouquinho. E a gente tem que ter a fé e a confiança que Deus está no comando e precisamos seguir com essa confiança. E quando a gente se preocupa, a gente mostra para Deus que não confia. Então, trocar a palavra preocupação. Quando fala, é normal, né, gente? Filho viaja, a gente fica preocupado. Então, vamos nos precaver. Cuidado. Leva, esconde dinheiro, esconde o celular, não fica andando na rua à noite. A mãe, o pai que é mais velho, vão ficar sozinhos, não fica subindo em banquinho, não fica fazendo besteira, toma o remédio direitinho. O amigo que fica sozinho em casa, o amigo que trabalha, se precisa de alguma coisa, pede ajuda. Isso nós estamos cuidando e não nos preocupando. Tá? Isso que eu queria trazer para vocês, essa diferença. Ele fala aqui: se o problema tem solução, vai e resolva. Se não tem solução, não adianta se preocupar, porque não tem solução. Se podemos cuidar e resolver, beleza. Se não podemos, o problema do outro, por exemplo, se podemos ajudar, beleza, ajuda. Se não podemos, façamos uma oração e vibramos por luz na mente dele para que ele encontre a solução do problema.
para o planeta Terra, toda essa mexida, todos esses problemas que tem, a nós cabe envolver as pessoas que estão sofrendo em força e luz. Não dá para a gente ficar sentado falando que coisa horrível. Pensem, quando não, isso a gente só manda vibração ruim para eles. Cada um passa pelo que tem que passar de acordo com o seu momento de aprendizado. Então, a nós cabe auxiliar com oração e vibrações boas. Não dá para tirarmos todas as pessoas do problema dela e levarmos para nós. Lembrando que Deus dá força para todos de acordo com as suas necessidades. Se nós pegarmos o problema bom para a gente, nós não viemos com a força para viver. Nós viemos com a força para as nossas dificuldades, para a nossa cruz. O nosso homem carrega a nossa cruz, não a minha e a dela. Não dá. Eu vou cair. Então eu auxilio ela com uma orientação, com uma oração, é como se eu colocasse uma almofadinha no ombro dela e ela carregasse com mais facilidade. Porque se eu levar, o outro não vai aprender nada e eu vou dançar. Só para terminar, tem uma passagem de Jesus para em Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Lucas contou que eles foram visitar Marta. Marta morava no vilarejo e Jesus, junto com os discípulos, entraram na casa da Marta. E a Marta ficou agitada, né? Ele não na casa, ele foi olhando a casa estava bagunçada, nada de bom na casa, colocava plantinha, para receber Jesus. Jesus entra e começa a conversar com os discípulos e com as pessoas. A irmã da Marta abandonou toda a casa. Largou o almoçado, largou a vassoura lá, sentou aos pés de Jesus e ficou ouvindo todos os ensinamentos dele. A irmã da Marta chamava Maria. Maria sentou-se e ficou ouvindo a historinha. A Marta ficou com medo da vida, né? Ela tinha matando de ir para casa e ela sentada. Aí Marta foi e falou para Jesus: o senhor acha certo eu ficar aqui cuidando da casa, cuidando de tudo, preparando coisas para todo mundo comer, e a Maria ficar aí sentada ouvindo? Jesus falou com toda a tranquilidade dele: Marta, 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 você está preocupado no que é, são muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Então, quando a gente está cuidando de alguma coisa que não seja fazendo bem, que não seja aprendendo alguma coisa, que não seja fazendo uma oração, vê bem onde a gente está colocando a nossa energia. A gente está colocando a nossa energia em alguma coisa útil ou não? Ou a gente fica com a boa parte? Quer sentar e fazer uma oração ao invés de fazer uma reclamação? Então, lembrar que nós não devemos ser amargas. Não adianta ficar limpando toda a casa para receber Jesus. Jesus não olha a casa suja. Jesus olha o brilho da casa, a alegria que temos que ter dentro da nossa casa. Aí ele tem. Porque ele vai. Só que se a gente estiver limpando, fazendo maldade, assistindo coisas terríveis na televisão, assistindo dores na internet, falando mal dos outros, reclamando que esse ou aquele não são dons para governar, a gente vai perder a boa parte, que é receber Jesus dentro da nossa casa, tá bom? Alguém quer acrescentar alguma coisa na pré-ocupação? Está tudo bem? Deu para entender que não devemos nos pré-ocupar? Cada vez que se preocupar, vai ter uma dor no ouvido. Estou lembrando de mim puxando a orelha. Eu não ouvi puxando a minha, eu não estou contando a vocês. Deixa que eu me fiz. Tudo bem? Então vamos vibrar pelo nosso planeta, agradecendo
a toda a equipe espiritual dessa casa, que nos auxiliou, abriu nosso coração e a mente nesse Evangelho da Noite. Agradecemos a oportunidade de termos vindo até aqui. Agradecemos por não estarmos sozinhos nesse mundo, por toda a proteção de Deus. Vamos envolver nesse planeta Terra, doando toda a nossa gratidão, força e coragem que nós temos em nosso coração, envolvendo o planeta Terra. Que cada irmão que nesse momento está passando por dor, perda e sofrimento, seja envolvido pelo nosso amor e respeito, e pedir para que Jesus os ampare, que ele sinta o acolhimento e o abraço de Jesus. Que cada doente no hospital desse planeta receba as nossas vibrações de coragem e força. Os trabalhadores dos hospitais sejam envolvidos pela equipe espiritual, que eles tenham tranquilidade, carinho e força. Envolvendo todas as pessoas que estão em situações de dor, que elas tenham um acolhimento, que não se sintam sozinhas e abandonadas. Vibrando pela nossa cidade de Atibaia, por cada irmão que está junto nesse barco, nessa cidade longe, que cada um receba as bênçãos de Jesus. Vamos até o nosso lar, derramando uma luz intensa na nossa casa. Que quem estiver lá receba todo esse acolhimento e que Jesus se faça presente em nosso lar, deixando lá toda a sua tranquilidade e paz. Envolvendo essa casa de oração e todos nós que por aqui passamos, para que possamos sempre ter a força e a coragem e não sucumbir frente às dificuldades. Nos abençoe, Senhor, com sua proteção, assim seja, graças a Deus. Gente, mantendo a tranquilidade para receber a Deus a continuidade do tratamento, tá? Boa noite a todos.